Boa noite, meus queridos irmãos. Muito bom poder mais uma vez estar trazendo a palavra de Deus para vocês nessa noite. Muito obrigado aí, Rafa, pelo convite. Hoje é um dia especial, né? Especial porque é um domingo. A gente está aqui junto, como povo de Deus, como igreja, reunidos para cultuar o nosso Deus. É especial porque também a gente vai celebrar a ceia do Senhor essa noite, mas é também especial por um outro motivo, que hoje a gente está comemorando o feriado da Páscoa. Então, quando eu estava pensando na mensagem que eu ia trazer hoje à noite, me pareceu muito apropriado que a gente começasse refletindo na pergunta, né, sobre o que é a Páscoa, do que a Páscoa se trata. E como bons alunos de EBD que nós somos, nós responderíamos que a Páscoa é sobre a morte e ressurreição de Jesus, certo? Essa é a resposta mais comum para essa pergunta. Mas então eu perguntaria, ok, do que se trata a morte e a ressurreição de Jesus? Do que elas falam? O que a morte e a ressurreição de Jesus mostram para a gente? E a resposta é que a Páscoa, assim como tudo que existe, é sobre Deus. É sobre Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre a exaltação do nome de Deus. É disso que a Páscoa se trata. E então, o que a gente vai fazer essa noite é contemplar a Páscoa, contemplar a cruz e ressaltar 7 realidades que ela nos mostra sobre Deus. Ou seja, nós vamos analisar 7 aspectos sobre Deus que são revelados a nós na Páscoa, tá bom? Então, primeira realidade, a transcendência e a imanência de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente continuar, o que essas palavras complicadas significam, né? Transcendência talvez seja um pouco mais fácil da gente conhecer. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa transcendeu, né? A gente fala assim querendo dizer que a pessoa foi para um outro nível, né? Que ela está em outro patamar. Então, quando a gente fala da transcendência de Deus, a gente está falando de como Deus está completamente fora, completamente acima da nossa realidade material, completamente acima da nossa compreensão. Nosso Deus, ser um Deus transcendente, significa que ele não está preso ao tempo e nem ao espaço, nem às nossas 3 dimensões em que a gente vive. A imanência de Deus, por outro lado, tem a ver com como o nosso Deus é um Deus próximo de nós, um Deus que conhece a sua criação, que se relaciona com a sua criação e, mais ainda, que se relaciona com o seu povo de uma forma especial. Lá em Jeremias 23 diz assim: porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ou seja, o Deus que habita lá no templo, em meio ao seu povo, não está também em todos os outros lugares, que a gente às vezes nem mesmo conhece ou imagina? Então, é importante que a gente entenda o nosso Deus tendo essas 2 características ao mesmo tempo. Porque se nós entendermos Deus apenas como um ser transcendente, nós vamos ter a ideia de que ele é um Deus inacessível, de que ele não pode ser conhecido. Seria como aquela ideia do Criador que é um relojoeiro, né? Como se Deus tivesse criado o universo, dado corda no universo, como um relógio, e tivesse deixado girando, se afastado. Deus não interagiu e não interferiu mais na sua criação. Mas o Deus da Páscoa não é assim, e a gente vai ver isso logo adiante. Mas nós também não podemos entender Deus apenas como um Deus imanente, porque dessa forma estaríamos igualando Deus à própria criação. Nós seríamos como os panteístas, dizendo que tudo é Deus. Essa cadeira é Deus, você é Deus, Deus é esse púlpito, o que limitaria Deus à própria criação, à nossa própria realidade. E um Deus assim não é um Deus que pode responder às nossas orações. Não é um Deus no qual a gente pode confiar e do qual a gente pode depender. E esse também não é o Deus da Páscoa. Então, enquanto um Deus que é apenas transcendente, ele é inacessível a nós através da oração, um Deus que é apenas imanente, é inútil orar a ele, porque ele está limitado à nossa realidade tanto quanto nós. Mas o Deus que se revela a nós na Páscoa é um Deus ao mesmo tempo transcendente e imanente. É um Deus cheio de glória, de majestade, de poder, mas que se fez carne e habitou entre nós. É isso que a gente vê lá em Filipenses 2, se vocês quiserem abrir brevemente. Filipenses capítulo 2. Versículo 6 até o 11. Que, sendo em forma de Deus, Deus transcendente, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. E aqui está a Páscoa. E depois da morte de cruz, teve também a ressurreição, e aí agora a partir do verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso Deus está sim acima da nossa compreensão, acima do nosso entendimento. Nós não somos capazes de entender Deus por completo, mas esse mesmo Deus se revela a nós. E ele se revela de uma forma que podemos conhecê-lo não completamente, não perfeitamente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. Mesmo o nosso entendimento sendo incompleto, sendo imperfeito, aquilo que nós podemos conhecer de Deus é verdadeiro. A segunda realidade que Deus revela sobre si mesmo na Páscoa para nós é a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Esse é um dos aspectos maravilhosos e gloriosos de Deus que são mostrados na Páscoa. Desde lá do jardim, lá atrás, lá em Gênesis, Deus já havia feito referência à Páscoa na sua promessa para Adão e Eva. Gênesis 3,15 diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Então, milhares de anos antes da vinda de Jesus aqui na Terra, muito antes de haver povos, nações e impérios, Deus já havia decretado que Cristo viria a ser crucificado. E nós temos visto aqui nas leituras dos versículos, nos cultos de domingo, como Deus foi levando em frente essa promessa no decorrer dos tempos, através do seu povo. E mesmo nos vários momentos em que parecia ali que os protagonistas da história estavam indo por um caminho ruim, estavam se desviando dos caminhos de Deus, se rebelando contra a vontade revelada de Deus, mesmo em meio a tudo isso, Deus estava ali, fazendo com que a sua palavra fosse cumprida. E em Jeremias 1,12 isso é dito pelo profeta, porque, como se fosse Deus falando, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, o Deus revelado na Páscoa é um Deus fiel, que vela sobre a sua palavra. Um Deus que desde o começo participou de maneira ativa na história para cumprir o que ele mesmo havia prometido. E foi na Páscoa, foi na cruz que ele cumpriu de forma suprema e definitiva essa sua promessa de Gênesis 3. E nós vemos claramente Deus sendo soberano sobre a Páscoa, lá em Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Se vocês quiserem abrir também, vou dar um tempinho. A gente vai passar por vários versículos, alguns eu vou tentar pausar para todo mundo ler, mas tentar seguir aqui num ritmo bom. Atos capítulo 4. Versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, todos que se ajuntaram ali contra Cristo para o crucificar, fizeram aquilo que a mão de Deus e o conselho de Deus tinham já determinado que havia de acontecer. E a gente poderia passar muito mais tempo aqui nesse ponto, observando como Deus foi fiel em relação a essa promessa, com os patriarcas, com o povo no Egito, no deserto, depois na Terra Prometida. A gente podia analisar a fidelidade de Deus ali na história de Ruth, como aquilo também está muito relacionado com a Páscoa. Enfim, muitos momentos diferentes em que Deus permaneceu fiel. Então, depois, junto com sua família, medite em casa, medite os momentos, as várias vezes em que Deus foi fiel à sua palavra. Terceira realidade que eu queria que a gente observasse aqui hoje, sobre a justiça de Deus. Essa também é uma questão muito interessante para a gente pensar. Quer dizer, por séculos, o que o povo de Deus oferecia a Deus pelos seus próprios pecados eram sacrifícios animais. Incontáveis sacrifícios foram feitos no decorrer da história do povo judeu. Incontáveis litros de sangue animal foram derramados em toda essa história. E alguém de fora poderia olhar para isso e se questionar: é essa a justiça de Deus? A resposta para os nossos atos de rebeldia e desobediência a Deus é a morte desses vários e vários animais? Que tipo de justiça é essa? Alguém poderia se perguntar. Mas quando a gente chega na Páscoa, e não naquela primeira Páscoa que também teve sacrifício animal, mas na nova Páscoa, na Páscoa definitiva do Novo Testamento, o que a gente vê? Nós vemos o próprio Deus vindo até nós, tanto para fazer justiça por todos esses pecados cometidos, como também para justificar a nós pecadores, que cometemos todos esses atos, imputando a justiça dele em nós. E aí eu vou pedir para vocês abrirem lá em Romanos 3,
Romanos capítulo 3, dos versos 23 até o 26. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que nós vemos nesse trecho tão importante? Primeiro, parece que havia uma certa carência da justiça de Deus. Esses pecados cometidos sob a paciência de Deus, como está aqui, dá a ideia de que Deus estava quase que tolerando esses pecados, ao invés de fazer algo ali diretamente a respeito, de fazer justiça sobre esses pecados. E Deus deixar esses pecados como impunes não demonstrava a justiça dele. Demonstrava misericórdia, com certeza, mas não a justiça. Mas também, se Deus apenas aplicasse a sua justiça sobre os nossos pecados diretamente, nós terminaríamos exatamente onde a gente começou, como miseráveis pecadores condenados à morte. Mas é aí que entra a cruz. O texto diz claramente com qual finalidade Cristo veio ser morto pelos nossos pecados. 2 vezes o texto afirma, para demonstração da justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo em que isso acontecia, Deus também estava nos justificando, nos tornando justos em Cristo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, na Páscoa, Deus pune o pecado, exercendo a sua justiça, mas ele também, por causa da vida perfeita de Cristo, nos justifica através do sacrifício dele. Então, louvado seja Deus pela sua misericórdia derramada sobre nós e por sua justiça imputada sobre nós. Quarta realidade que eu queria que a gente refletisse: a santidade de Deus e a ira de Deus sobre o pecado. É bem difícil falar de alguns desses temas separadamente, porque eles estão intimamente ligados, assim, por toda a Bíblia. Então aqui eu acabei juntando a santidade de Deus e a ira de Deus numa abordagem só. Como que esses dois aspectos sobre Deus são revelados na Páscoa para nós? Primeiro, sobre a santidade de Deus. O que a cruz revela sobre a santidade de Deus? E eu acho muito útil aqui a gente ir para uma das falas de Jesus na cruz, em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, sem entrar em todos os detalhes e nuances dessa questão, o que essa fala de Jesus indica? De que no momento ali da crucificação, houve um certo tipo de distância, de separação entre Jesus e o Deus Pai. Mesmo ambos sendo Deus, sendo pessoas da Trindade, isso aconteceu. A questão é por que isso aconteceu ali naquele momento. E a ideia por trás disso é justamente o fato de que, à medida em que toda culpa, todo pecado estavam sendo imputados ali em Cristo, por Deus ser um Deus santo, houve então esse desamparo, como Jesus falou. Porque Deus não pode coabitar com o pecado. Que comunhão tem a luz com as trevas, Paulo diz. E a santidade de Deus tem justamente a ver com isso. Tem a ver com o completo afastamento e distância que Deus tem de toda e qualquer impureza, todo e qualquer pecado. Ele é único, ele está numa categoria totalmente à parte, separada. Só Deus é Deus. Só ele é santo, 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 como os serafins cantavam na visão de Isaías. E desde o pecado lá em Gênesis, desde Adão e Eva, houve essa separação entre Deus e a humanidade. Até que Jesus entrou na história e veio intermediar essa relação, refazer isso que se havia perdido. Por isso que logo depois de Cristo morrer ali na cruz, o véu do templo se rasgou, querendo dizer que, através dele, através do sacrifício de Cristo, nós poderíamos vencer essa separação e termos o nosso acesso e nosso relacionamento com Deus restaurado. Por isso Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, e a ira de Deus? O que a ira de Deus tem a ver com isso? E o que dela que é demonstrada na cruz? E o fato de Deus ser santo é justamente o que ocasiona e promove a justa ira de Deus contra o pecado. Desde o primeiro momento da queda, a gente vê a ira de Deus aparecendo como uma consequência do pecado. E por isso ele matou aquele animal para vestir Adão e Eva e cobrir a nudez deles. E por todo o Antigo Testamento, a ira de Deus era apaziguada dessa maneira, com esses sacrifícios animais. Até que na cruz foi sobre Cristo que recaiu a ira de Deus.
Então, dessa forma, nenhum pecado passa impune da ira de Deus. Então, portanto, se você tem pecados, e você tem, existem duas possibilidades. Ou a ira de Deus sobre o seu pecado terá sido derramada em Cristo, na cruz, ou Deus derramará a ira dele sobre você. Talvez nessa vida, mas com certeza na próxima, na eternidade. Então, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Ao apresentar Jesus, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a gente poderia aqui, sem nenhum erro, entender: Eis o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, que tira o pecado do mundo. Lá em 1 Coríntios, Paulo reforça essa ideia dizendo, 1 Coríntios 5, verso 7, Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então, o chamado da Páscoa é também um chamado à santidade, uma vida de santidade. Uma última reflexão, antes da gente ir para o próximo ponto, que é por que a gente não tem mesma ira, o mesmo incômodo que Deus tem com o pecado? Por que às vezes a gente fica acomodado com o pecado, seja o nosso ou o pecado à nossa volta? Por que às vezes a gente fica conformado com este mundo? Eu acho que tem dois motivos. Primeiro, a gente não tem uma noção clara e correta da santidade de Deus, do quanto Deus é santo, 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 santo. E a maneira de corrigir essa visão incompleta, é claro, é lendo a Bíblia, conhecendo a Deus nas Escrituras e também, de maneira específica, olhando para a cruz e lembrando da cruz. A cruz é tão sangrenta por causa de quão ofensivo o nosso pecado é à santidade de Deus. E isso vai refinar o nosso entendimento da santidade de Deus. E o segundo motivo, atrelado a esse primeiro, é que nós não temos o entendimento correto e claro da nossa santidade em Deus, da nossa santidade em Cristo. Porque se entendermos corretamente a santidade de Deus e entendermos que esse Deus habita em nós por meio do seu Espírito, isso tem o poder de nos fazer inconformados com o pecado, seja o nosso ou também o pecado que vemos à nossa volta. Quinta realidade, o amor eletivo de Deus. Vou pegar uma água aqui. Esse ponto agora, o amor eletivo de Deus, é um ponto bem delicado, mas também muito relevante para nós cristãos. E isso tem a ver com a pergunta, o que Cristo realizou na cruz? E para a gente abordar isso, eu vou tentar chegar na pergunta de outra maneira. Né? Por que as pessoas têm reações diferentes à cruz? Por que nós temos pessoas que rejeitam a cruz, que rejeitam a Cristo, e temos pessoas como nós, pecadores, mas que amamos a cruz? E aí eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios 1, versos 22 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: Porque os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que mudou? Entre esses dois grupos aqui, o que mudou? Porque a mensagem não mudou. Quando Paulo diz que o que ele prega é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, e depois ele diz que prega Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, ele não está dizendo que prega duas coisas diferentes. Em ambos os casos, ele diz que prega a Cristo. O que muda aqui não é a mensagem, e sim a resposta das pessoas à mensagem. Então aqui no texto você tem judeus e gregos, as pessoas em geral, rejeitando a mensagem da cruz. E dentro desse grupo, você tem aqui os que são chamados, como está escrito. E eles recebem a cruz, eles abraçam a cruz como verdadeira e eficaz em suas vidas. E como eles fazem isso? Como nós nos tornamos receptivos à cruz? Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé em Cristo, a fé na obra de Cristo, na cruz, é o meio pelo qual nós somos salvos. Mas nem todos reagem à cruz com fé. Não são todos os que creem na mensagem da cruz.
E se a gente olhar aqui para o verso 8 de Efésios 2, a gente pode ver que o motivo de nós termos recebido a mensagem do Evangelho com fé é qual? Qual que é o motivo? É Deus, certo? É Deus. Então, qual que é a relação disso com a cruz em si? Então, agora estou tentando construir aqui o raciocínio. A gente tem a fé sendo o meio pelo qual a gente responde positivamente à cruz, e essa fé vem de Deus, certo? Vamos olhar para mais alguns textos para tentar entender isso. Vamos ver o que Jesus mesmo falou sobre o sacrifício dele na cruz. Lá em Mateus 26, no versículo 28, Jesus diz assim, quando ele estava ali com seus discípulos: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro da Páscoa derramado na cruz, é o que define e concretiza o Novo Testamento, a nova aliança. Até aqui está dando para acompanhar? É o sangue do Novo Testamento. Agora, qual que é a natureza dessa nova aliança? Como ela é definida? Como que se configura essa nova aliança? Ela é meramente um convite? Ela é meramente um chamado geral a todas as pessoas para que elas se arrependam e se voltem a Deus através de Cristo? Ela é isso também. Ela é isso também. Mas se a gente for lá para Ezequiel 36, se vocês puderem abrir também nas suas Bíblias. Lá em Ezequiel 36, a gente tem ali alguns textos se referindo a essa nova aliança, e a gente vê que tem algo a mais, assim, algo além desse chamado geral. E eu queria que a gente lesse ali os versos 26 e 27 de Ezequiel, capítulo 36. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então a gente pode ver aqui claramente o que está descrito aqui é a conversão, certo? Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Isso aqui é o nascer de novo que Jesus falou lá em João 3, correto? Isso faz parte da essência da nova aliança. E a gente acabou de ver que essa nova aliança foi paga, foi comprada com o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, se a gente voltar lá para aquela pergunta no começo desse tópico, o que Cristo realizou na cruz? Nós vemos aqui que muito mais do que estender um chamado geral a todos para que se arrependam dos seus pecados e creiam nele, além disso, o sangue de Cristo na cruz também comprou a nossa conversão, a nossa regeneração, o nosso nascer de novo. E por isso eu chamei esse tópico do amor eletivo de Deus, o amor específico que Deus tem pelo seu povo. E quando a gente pensa no amor de Deus, um dos textos que vem à mente é aquele texto de Efésios 5, correto? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, por quem Cristo se entregou? Pela sua igreja. Em um certo sentido, foi uma entrega geral, mas em outro sentido aqui, foi uma entrega específica pelo seu povo escolhido. Lá em Atos 20, versículo 28, também Paulo diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, na cruz, Cristo resgatou todo o rebanho, resgatou a igreja de Deus com seu próprio sangue. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus, como a gente viu em Efésios 2. Então, nós que temos fé, ou seja, nós que somos resgatados, temos fé porque Cristo assegurou isso para nós, com o seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz. Eu espero que eu tenha conseguido trazer luz, assim, amarrar bem esse tópico que é um pouco complexo. Para concluir esse ponto, se às vezes você luta com a sua fé, você fica incerto se a sua fé é boa o bastante, se ela é forte o bastante, se ela é firme o bastante, pode ficar tranquilo, a sua fé vem de Deus, assim como a sua salvação. E ela foi comprada pelo sangue de Cristo na Páscoa. Por isso a sua fé é tão segura quanto a sua própria salvação. Sexta realidade que eu queria que a gente enxergasse aqui nessa noite, a graça de Deus. No início da nossa mensagem, nós falamos que o objetivo da Páscoa, assim como o objetivo de Deus em tudo que ele faz, é a sua própria glória. Deus nos criou para a sua glória. Isso a gente vê confirmado
lá no texto de Isaías, capítulo 43. De novo, se vocês quiserem abrir. Isaías 43, versículos ali 6 e 7. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Então ele nos criou e nos formou para a glória dele. É para isso que nós existimos. Agora, o que a cruz e a Páscoa tem a ver com isso tudo? Qual que é o atributo de Deus que é mais evidenciado, que é mais colocado em destaque na cruz de Cristo? E eu acredito que a gente encontra a resposta disso lá em Efésios, capítulo 1. De novo, convido vocês a abrirem para lermos juntos. Efésios capítulo 1, versículos 3, do versículo 3 até o versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, para o louvor da glória de sua graça. É como se a graça aqui então fosse o ápice daquilo que Deus quis revelar de si mesmo ali na cruz. E se você for parar para pensar, isso encaixa com o texto que a gente acabou de ler. Porque como poderia haver graça sem antes haver a criação? Antes da criação havia Deus ali existindo eternamente na Trindade, mas não havia a quem demonstrar graça. Não que Deus fosse diferente do que ele é, mas esse atributo da graça de Deus não tinha como ser manifestado. Se a graça é um favor imerecido, não tem nada que Deus não mereça ou não seja digno em si mesmo. Então era necessário algo externo a Deus para ser alvo da graça dele. Por isso a criação. E mesmo depois da criação, a graça de Deus só poderia ser plenamente revelada a uma criação caída, que Deus viesse ele mesmo resgatar. Então, tanto a criação como a queda, como a redenção pela cruz, que é o que a gente tem abordado aqui nessa noite, todos fizeram parte do plano soberano de Deus, justamente porque é assim que Deus poderia, de uma forma perfeita e completa, revelar e demonstrar a sua graça a nós. Como diz lá em Romanos 5, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Mais para frente, ali em Romanos, Paulo diz, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, como a gente já abordou anteriormente. Então a nossa resposta a isso, a essa graça, como um povo salvo e redimido, não pode ser outra senão louvar o nome de Deus, exaltar a glória desse Deus e agradecer a bondade desse Deus, que derramou com abundância a sua graça sobre as nossas vidas. Sétima realidade, o último aspecto que eu queria abordar com vocês hoje à noite, para tentar não quebrar a sequência que a gente tem feito esse ano. Sétima realidade revelada na cruz sobre Deus é a alegria de Deus. Então, o que a gente pode dizer sobre a Páscoa e sobre a alegria? E tem dois aspectos principais que eu quero que a gente observe. Primeiro, a alegria do próprio Deus na Páscoa. Abram lá em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Então a gente vê aqui que Cristo suportou a cruz por qual motivo? Pelo gozo que lhe estava proposto. Então o gozo de redimir o seu povo, a alegria de resgatar a sua noiva, foi o que motivou Cristo a suportar a cruz. Isso é um bom motivador, com certeza. Então o segundo aspecto que eu queria ressaltar, ele flui naturalmente desse primeiro. Se o nosso Senhor foi motivado pela alegria ali no cumprimento da sua missão, por que nós não seguiríamos o seu exemplo, fazendo a mesma coisa? E é exatamente isso que o próprio texto nos ordena fazer. Veja o verso seguinte, Hebreus 12, verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Se nós perdermos nossa alegria, se nós desfalecermos em nossos ânimos, nós ficaremos fracos. É isso que o texto diz. Por isso que a alegria é tão importante. E essa ideia é confirmada lá em Neemias. Neemias 8, no versículo 10, diz: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, que a alegria de Deus na Páscoa, a alegria dele de se revelar até nós em Cristo, sendo crucificado, morto e ressurreto, seja também a nossa alegria de sermos o seu povo, sua igreja resgatada e redimida. Amém?